Olá, é, quero te fazer uma pergunta. Qual a reação das pessoas ao te conhecerem? Como elas reagem do teu lado? Como elas reagem com o que você fala? Quero te contar uma história. Havia um homem que ele era muito próximo de Cristo, ele e suas duas irmãs. Jesus estava sempre na casa desse homem, na casa das irmãs dele, eles sempre estavam juntos. Jesus com seus discípulos sempre almoçavam juntos, passavam tarde juntos, conversavam, riam juntos. E esse homem adoeceu. Esse homem se chama Lázaro. E avisaram Jesus: Jesus, Lázaro está doente, prestes a morrer. E Jesus disse que aquilo iria acontecer não para ele morrer, mas para que Deus fosse glorificado. Só que Jesus sabia que ele iria morrer, mas iria ressuscitar. Mas aqueles que ouviram isso acharam que Lázaro nunca iria morrer. E Lázaro morreu. Mesmo Jesus tendo dito aquilo, mas Jesus falou algo e outros interpretaram que se Jesus tivesse ido mais cedo, Lázaro não morreria. Então chamaram Jesus para ir ao sepultamento. Chamaram Jesus antes de Lázaro morrer para que Jesus fosse curar-se ele, mas Jesus só foi para o sepultamento. E Jesus chegou lá, havia uma multidão na casa dessa família, das irmãs de Lázaro. E Lázaro já estava morto, já estava sepultado. E as irmãs de Lázaro chegaram para Jesus e disseram: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão, tenho certeza que não morreria. Mas Jesus pediu para as irmãs levarem ele aonde Lázaro estava sepultado. E Jesus, como muitos conhecem a história, ressuscitou a Lázaro. E Lázaro foi o primeiro homem que morreu e ressuscitou. Daquela época, muitos nunca tinham ouvido falar de algo assim. E Lázaro se tornou muito conhecido como aquele homem que foi ressuscitado por Cristo. Certa vez Jesus foi novamente na casa dele. Estava Lázaro, estavam as irmãs de Lázaro. E uma multidão foi na casa de Lázaro. Eu quero ler aqui em João capítulo 12, versículo 9 ao 11, que diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, no caso Jesus, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Nessa história que eu te falei, Lázaro se tornou alguém famoso, conhecido, e gente de todo lugar queria ver esse homem que havia sido ressuscitado por Jesus. Muitos não queriam ver somente Jesus, mas queriam ver esse homem. Nossa, ele tem uma história diferente, ele ressuscitou dos mortos. Quem é esse homem? Só que quando eles iam ao encontro de Lázaro, eles se deparavam com Cristo, ouviam a Cristo pregar, falar, e criam em Cristo. E aqueles que já haviam arquitetado planos para matar a Cristo, porque muitos acreditavam em Cristo por meio da vida de Lázaro, por meio da história de Lázaro, eles também decidiram matar a Lázaro. Eu te fiz uma pergunta no início do vídeo. Qual é a reação das pessoas ao te conhecerem? A partir dessa experiência que Lázaro viveu, de ter morrido e Jesus ter o ressuscitado, era impossível conhecer a Lázaro e não conhecer a Cristo. Se tornou impossível falar com Lázaro e não conhecer a Jesus, não conhecer a esse Deus, que é o Deus que ressuscita. Tanto que alguns iam para ver a Lázaro, saber como foi isso. Mas quando conheciam, conversavam com ele, era impossível
eles se depararem com a história de Lázaro e não se depararem com Cristo. Então eles acreditavam, criam em Cristo. E por isso, os que queriam matar a Cristo, queriam matar a Lázaro. Meu irmão, minha querida, meu querido, será que as pessoas que estão ao teu derredor convivem contigo, conseguem ver Cristo na tua história, na tua vida? E isso não quer dizer que você vai ser a pessoa mais amada do teu círculo social. Mas, da mesma forma que Lázaro passou a ser perseguido por ter Cristo na sua história e por meio da história de vida dele, pessoas acreditarem em Jesus, da mesma forma se você e eu termos Cristo em nossa vida, termos a nossa história influenciada, escrita e desenvolvida por Deus, as pessoas, quando nos conhecerem, irão crer em Cristo, irão acreditar nele, mas muitos irão contra nós, muitos irão nos perseguir. O próprio Jesus falou: eu padeci, vocês também vão padecer. O discípulo não é maior do que o mestre. Então, se eu sofri, vocês também passarão por aflições. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo por vocês. Deus quer influenciar, mudar o percurso da tua história. E quando Deus influenciar a tua história, a tua vida estiver em ti, vai ser impossível as pessoas se depararem com você e não se depararem com Cristo na tua história. E também será impossível você não sofrer perseguições, tribulações, pessoas falando de você, falando mal de você, pessoas querendo te prejudicar, assim como fizeram com Lázaro. Porque quem tem Deus na sua vida também padece certas coisas, mas Cristo é aquele que está conosco e o jugo dele, a carga de servir a Deus, é algo leve, é algo que nos faz feliz. Então, Deus quer ser o protagonista da tua história. Seja um membro da história de Cristo e que Deus te abençoe.